do Direito em Pauta, eu converso ao vivo com o presidente da Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso, Marcos Avalone. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, é um prazer estar aqui, Antônio. Só para reforçar o que na reportagem a gente viu aí. Foi aprovado nesse momento pela Câmara dos Deputados. Ainda precisa de outras aprovações? Sim, o projeto da chamada Lei de Terceirização, ela foi aprovada pela Câmara e está sendo encaminhada para o Senado. Caso passe pelo Senado, ele ainda necessita do aval da Presidente da República. Tem que sancionar essa lei. Ou seja, não está em vigor ainda. Essa toda a discussão, na verdade, é para embasar a votação dos próprios parlamentares federais e a decisão presidencial. Sim, sem dúvida. Sem dúvida que tem realmente uma força por trás disso, porque a velocidade, a forma como isso tramitou na Câmara agora nos últimos dias, indica que tem alguma coisa por trás aí, pressionando para que isso aconteça. Mas a favor de alguém, contra quem? Qual que é a avaliação sua e da OAB nesse momento? Afinal de contas, terceirização ajuda o Brasil, prejudica? Olha, isso aí tem os pontos prós e os contras. Até na própria discussão, nós vimos na matéria, a classe empresarial é agraciada com isso, mas, de certa forma, a classe dos trabalhadores tem um certo prejuízo, principalmente na questão da força, porque nós vamos ter uma empresa com vários empregados, fornecendo essa mão de obra para diversas outras empresas, de forma que os empregados dessa empresa ele será espalhado pelo Estado, pela cidade, e isso diminui o poder de barganha, o poder que o sindicato poderia ter, a força desse sindicato, porque nós temos o quê? A união faz a força. Esse trabalhador dividido em diversas empresas, cada uma com o seu ramo, cada uma com o seu segmento, isso pode diminuir, implicar nessa questão da força sindical. Em nível empresarial, isso também não é prejudicial, porque a gente ouve muito se falar que em economia, o que move, um dos motores da economia é a concorrência. Se você tem uma empresa com um determinado grupo de profissionais atuando em várias empresas, você não tem uma concorrência entre as empresas. A concorrência vai ficar mais para a questão do produto. Para o empresário, é muito vantajoso essa questão da terceirização, porque hoje ele está com o empregado, se o empregado ficou doente, alguma coisa assim, rapidamente ele substitui. E outra, passando o projeto como ele está, ele vai permitir que uma empresa possa funcionar sem ela ter nenhum empregado registrado como empregado dela. Ela pode terceirizar 100% da sua mão de obra. E como que ficam os direitos trabalhistas desse trabalhador que trabalha para essa empresa terceirizada? Eu vou citar alguns aqui. Fundo de garantia, férias, recolhimento de INSS, licenças. Os direitos trabalhistas, de modo geral, eles são mantidos. O problema é que nós temos as categorias. Se pega certa categoria econômica, onde ali tem um sindicato daquela categoria. O sindicato vai lutar pela melhoria daquele empregado. Mas aquele empregado não é mais desse segmento, não é mais dessa empresa, ele é de uma outra empresa onde o outro sindicato atua. Então o empregado poderá ter um prejuízo com relação a isso, a questão salarial, a questão da luta. Uma outra situação muito comum, muitas vezes essas empresas que são contratadas, aliás, que fornecem a mão de obra, muitas vezes ela, na prática, diz isso, elas não pagam o empregado como deveria. A gente vê muito isso na área de prestação de serviço, de limpeza, inclusive pagando com cesta básica quando pagam. E aí não sabe quem que deve ser responsável por esse trabalhador, se é a empresa terceirizada ou aonde ele está trabalhando. Sim. Como se resolve essa questão? Essa questão, a terceirização, ela não está prevista na CLT. A CLT é da década de 40 e ela foi escrita para a relação entre patrão e empregado. Essa terceira pessoa, que é a empresa que oferece a mão de obra, isso não tinha previsão na CLT. É coisa que surgiu nos tempos modernos, atualmente. Só que o Tribunal Superior regulamentou isso, através da súmula 331. De forma que a empresa que contrata a mão de obra interposta, ou seja, contratou empregados de uma outra empresa, ela também é responsável pelo pagamento dessa empresa. Não de forma direta, mas sim de forma subsidiária. A tal chamada responsabilidade solidária, é isso? Nesse caso é subsidiária, ou seja, se a empresa, que é a empregadora desse empregado, não pagar o empregado, quem tem que pagar é a empresa que contratou. Agora, a gente vê muito também quando se fala em terceirização, e inclusive em áreas da construção civil, a tal da quarteirização. Uma empresa vence uma licitação e repassa o serviço para outra. No caso da terceirização de mão de obra, de trabalhadores, esse projeto, se for aprovado do jeito que está em tramitação em Brasília, ele também vai permitir quarteirização no caso? Sem dúvida. O texto do projeto permite a terceirização, permite a quarteirização, não veda nada com relação a isso. Tá? E só completando, a questão é a seguinte, isso aí vai ampliar, essa questão do não cumprimento do patrão com suas obrigações trabalhistas, vai ampliar a demanda trabalhista.
Vai ampliar a quantidade de processos, os processos vão ficar mais lentos e o trabalhador que deveria receber aquele salário, aquele benefício durante o contrato de trabalho, ele vai esperar um tempo até que a justiça o dê isso aí. Agora, eu vou voltar à minha pergunta inicial aqui. O Brasil ganha o que com isso, com essa terceirização? Temos experiências em outros países nesse sentido de terceirização? Sucesso ou prejuízos? Os pontos de vista eles divergem nessa questão. A classe empresarial vê isso como positivo porque vai dinamizar mais o trabalho, vai poder prestar um serviço melhor naquilo que ela faz, naquilo que cada segmento faz. Mas para o trabalhador, volto a dizer, é um prejuízo. Outra questão também que chama atenção, e aí não é nem a questão dos encargos sociais, pelo que eu estou percebendo também, que a terceirização, ela tira isso de quem está contratando. No fato, por exemplo, do vínculo, porque o trabalhador, o profissional com vínculo com a empresa original, ele tem uma certa dedicação. Ou hoje isso não se preocupa mais, a atual economia do século XXI, a preocupação não é mais essa, é a prestação de serviço independente do vínculo do trabalhador. Essa questão do vínculo, eu, como pessoa, vejo algo muito importante, a qualificação do empregado dentro da empresa. Dentro da empresa. Então, se o empregado, você tem uma empresa, tem um empregado, eu vou investir nele. Agora, a partir do momento que você terceiriza, o investimento nele já diminui, ou seja, ele praticamente acaba. Quem tem que fazer esse investimento é a empresa que é a patroa dele, que contratou ele. E não a que está fazendo a recontratação. Agora, por ser um assunto tão polêmico, não caberia os parlamentares federais, deputados federais, senadores, o próprio governo federal, já que a presidente vai ter que sancionar essa lei ou vetar, não deveriam fazer audiências públicas pelo Brasil para ouvir a população brasileira, para depois tomar uma decisão, ou eles, pelo simples mandato que eles têm em Brasília, eles já podem votar? Pelo simples mandato, eles têm toda a autonomia para fazer a votação. Por bom senso, poderia se discutir isso de uma forma mais ampla, colocar os prós e os contras, ouvir a classe empresarial, como estão ouvindo, ouvir a classe sindicatos, os trabalhadores, principalmente o sindicato, muita coisa a colocar, e construir talvez uma norma que busque um equilíbrio, que eu acho difícil, porque hoje a terceirização, ela existe. A empresa pode contratar terceirizado nas atividades meios dela. Por exemplo, serviço de limpeza, serviço de segurança, isso pode ser contratado. Não pode atividade fim. Tá? Então, de forma geral, nós temos já a questão de terceirização aceita no Brasil. Tá? O que falta, essa lei, ela vai permitir fazer a terceirização geral. Como eu disse, empregada, vai ter empresa que não vai ter nenhum empregado, se quiser. Tem só ali o diretor dela e o restante é tudo terceirizado. Obrigado pela sua presença ao vivo. Bom dia. Um prazer, bom dia.